ao nosso mês comemorativo, mês das mães, agora em maio. E nós estamos produzindo essa série especial aqui no Verbo da Igreja Verbo da Vida de Guaratinguetá, para te alcançar como mãe, como mulher, a respeito de testemunhos edificantes. E hoje nós estamos recebendo a nossa querida mama, Sandra Monteiro. Ela é esposa do nosso pastor José Roberto Monteiro, que é apóstolo, pastor presidente aqui do Verbo da Vida de Guaratinguetá. E para nós hoje é uma honra te receber, Sandra. Que prazer. A honra é minha. Que prazer. Sabe que Sandra pra gente é uma referência, uma inspiração na nossa igreja, né? E poder hoje estar aqui junto com ela, gravando, né? E ouvindo, recebendo da vida dela. Também eu tenho certeza que você vai ser edificada, vai ser enriquecida. Então se prepare, convide suas amigas, que nós temos certeza que vai ser um tempo maravilhoso. Amém. Amém. Muito bom, mas é uma honra minha, viu? Amém, Sandra. Sandra, nós temos muitos assuntos para conversar, né? Eu sei que, em especial, né, Sandra, ela tem 4 filhos, a Sandra tem uma neta, aleluia. E, na verdade, eu queria começar conversando com você para que a gente possa entender a respeito do papel da mãe à luz da palavra, né? No contexto bíblico, né? Como é que funciona, né? Aquilo que o Senhor concedeu à mulher de fato. O fato de gerar é uma dádiva, mas nós queríamos entender um pouquinho também a respeito disso à luz da palavra, Sandra. Amém. Em primeiro lugar, ser mãe, a princípio, já é uma grande dádiva, né? E agora, ser mãe, trazendo para o papel da mãe cristã, eu penso que é uma responsabilidade maior ainda. É um privilégio, na verdade, se a gente for considerar o plano divino de Deus, com base na criação, se a gente for considerar o plano original que Deus criou, a gente, quando está gerando, a gente está sendo um co-participante com Deus, dando continuidade àquilo que Deus começou. E de forma mais séria ainda, sendo responsável por dar continuidade a uma geração e ter a responsabilidade de ensinar essa geração com base nos princípios bíblicos. Então, é uma dádiva gerar um filho cristão com base nos princípios e valores do Evangelho, do Reino de Deus. Aí é um presente maravilhoso. Amém. Amém. E à luz da palavra nós temos alguns exemplos, né, a respeito de mulheres. Nós temos vários exemplos. Inclusive, eu colei aqui alguns para compartilhar com vocês. Antes disso, eu queria só dividir com vocês um texto que subiu no meu coração na hora que eu tirei um tempinho à tarde, no livro na carta de Tito, no capítulo 2, do verso 4 ao 5, a Bíblia diz assim, ó, olha só, eu vou dividir um pouquinho de algumas das responsabilidades, porque nós temos privilégios, temos a honra de gerar, mas com ela a gente traz também responsabilidades. Olha só o que a Bíblia diz. Primeiro em Deuteronômio 4:9, depois a gente vai para Tito. Em Deuteronômio 4:9 diz assim, então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto. E se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. E lá em Tito, ele traz uma outra parte dessa responsabilidade, dizendo para que as mulheres amem aos seus maridos e ensinem os seus filhos. Então, olha só como é sério, não só gerar. É um privilégio gerar? É um privilégio, é uma dádiva de Deus gerar. Mas junto com ela traz uma responsabilidade. E considerando o conceito cristão, a responsabilidade é maior ainda. Mas nós vamos discorrer um pouquinho mais sobre isso, sobre as responsabilidades um pouquinho mais na frente. Amém. E Sandra, você fala, né, da responsabilidade, mas também a gente sabe que hoje criar um filho, né, ensinar o filho no caminho, como a Bíblia diz, é de fato um desafio para todas as mulheres, né, para todas as mães. E quais assim são esses desafios, né? Como é que a gente pode lidar com esses desafios no nosso dia a dia, na nossa rotina, no nosso cotidiano,
para que a mãe, de fato, à luz da palavra, a mãe cristã, consiga criar seus filhos da maneira como a Bíblia diz? Hoje, na atualidade, eu percebo que o maior desafio é a gente conseguir construir de uma forma firme um caráter cristão nos nossos filhos. Hoje, atualmente, por conta da quebra de princípios, por conta de falta de consideração de valores cristãos, e porque a quebra de princípio e a falta de considerar os valores cristãos acaba levando, provocando que mães considerem normais alguns tipos de ensinamentos que na verdade não são. Hoje, infelizmente, eu não considero nem só considerando o aspecto cristão, mas no mundo de uma forma geral, os princípios, né, têm sido quebrados de uma forma geral. Não vamos nem falar só no âmbito cristão. E por conta disso, a gente tem visto hoje os jovens que hoje têm aparecido, né, com caráter educado, jovens perdidos na atualidade, eles são resultado de um tipo de criação onde não existiam princípios e onde os valores não eram considerados. Então, hoje, o maior desafio dentro da igreja mesmo é a gente conseguir construir e manter, preservar, na verdade, esse caráter cristão de criação com base em princípios e valores cristãos. Hoje, na atualidade, o que mais tem prejudicado é esse aspecto. E dentro do que você falou sobre a rotina, os filhos têm sido prejudicados nessa criação por falta de exemplo. A gente ouve muitos psicólogos falarem, né, que existe uma forma bíblica de se educar. A gente acabou de ler, né? Aqui em Deuteronômio. O texto está falando sobre a importância da gente viver um padrão cristão, mas a gente não esquecer de inculcar no coração dos nossos filhos a respeito desses mesmos padrões nos quais a gente tem construído nossa própria vida. Então hoje, o que eu percebo, principalmente envolvida na igreja, a gente percebe, né? olhando, trazendo um foco de uma forma geral, a gente percebe que o que falta, não tem faltado fé, não tem faltado a fala. Não, eu considero, tem faltado a prática e o resultado dessa construção. Nós vemos muitos pais falarem que têm ensinado, que têm procurado levar os filhos na igreja, mas na realidade não basta falar, não basta levar na igreja. Precisa falar, precisa levar na igreja, mas acima de todas as coisas, eles precisam voltar para casa e eles precisam vivenciar o que eles ouviram os pais falarem na igreja, o que eles estão acompanhando do pai na construção, e eles precisam ver isso na casa deles. Então, hoje, o que a gente percebe é com base numa fala dos psicólogos, né? Os psicólogos, eles, na pedagogia, a gente ouve muito isso, né? Que a fala é importante, mas o exemplo vai arrastar. Então, hoje, o que eu percebo que tem faltado? A fala está sendo muito legal, está bonitinha lá no lugar, mas o comportamento, o procedimento e a postura não tem combinado com a fala. Porque eles aprendem por repetição, né? Então, o que eles veem, de fato, eles vão repetir na sua vida e no seu crescimento, né? E eu vejo também essa questão da influência hoje no mundo, né? E toda essa opressão que vem em cima das crianças, já desde pequenininho, né? E aí em cima dos adolescentes e jovens. É uma apelação, né? É uma apelação que vai corrompendo, de fato, os bons costumes, né? Aquilo que foi ensinado, aquilo que foi falado, né? Então, eu também entendo que, de fato, é um desafio para a mulher, mas é possível, né, através de viver, de fato, a palavra, né? Com certeza. E, mama, a senhora, né, tem 4 filhos, como a gente citou, né?
tem a Alice como neta, mas a senhora também é filha, né? Então tem uma mãe, aleluia. E a gente sabe que, né, como não lembrar dos ensinamentos das nossas mães, né? E a gente queria saber se existe algo especial que marcou a sua vida, de coisas que a sua mãe te instruiu, que te ensinou, né? Que te fez chegar onde a senhora está hoje, né? Porque a gente sabe como é importante, né? Desde pequeno instruir o filho. Então aí a gente queria saber se tem algo que te marcou com relação à sua mãe, né? Tem sim. A minha mãe, Terezinha Maria de Jesus. Eu, na verdade, eu tenho poucas lembranças de vida de intimidade com a minha mãe antes da minha conversão. O meu desenvolvimento com a minha mãe, a minha amizade, aquele laço mesmo, ele, na verdade, ele nasceu só depois que a gente se converteu, tanto eu como a minha mãe. E graças a Deus, ela já está com o Senhor hoje, mas no período que ela viveu nessa terra, tudo aquilo que eu aprendi em relação à honra que a palavra fala, em relação ao cuidado, tudo que a palavra ensina, sinaliza, em relação às responsabilidades do filho para com a minha mãe, eu procurei fazer. A minha mãe, eu tenho lembranças da minha mãe, da minha família, muito tristes, de criança. Minha mãe teve uma vida muito afetada por falta de Deus e por falta da palavra. Eles, na verdade, meu pai e minha mãe, eles me deram para mim e para os meus irmãos, eles nos deram muito pouco, mas eles nos deram muito com base no que eles tinham. E em relação a algo que marcou, a minha mãe era uma mulher de Deus, sem ter confessado Jesus, na época até os meus 20 anos. E eu ainda tenho lembranças da minha mãe, no que diz respeito à postura. Hoje, quando a gente fala, né, algumas pessoas falam, né, sobre a mulher que eu me tornei. Na verdade, a mulher que eu tenho me tornado, porque Deus não terminou comigo ainda, eu falo que eu estou em construção. Mas essa pessoa que eu tenho me tornado, a parte daquilo que tem crescido em mim, parte dessa construção foi deixada pela minha mãe, de um tempo, na verdade, que ela nem era cristã. Porque eu tenho lembranças da minha mãe muito tristes, como eu falei. A minha mãe viveu uma vida de maus tratos, de viver, de apanhar literalmente. Ambos não sabiam o que estavam fazendo, né? Porque a gente sabe hoje, graças a Deus a gente sabe hoje, que a influência que eles viviam, eu não podia esperar nada diferente do meu pai. E nem podia esperar nada diferente da minha mãe. Mas no aspecto cristão. Mas no aspecto moral, meu pai sempre é um homem de palavra. E a minha mãe também. Mas na ocasião que quando eu digo que a minha mãe era uma mulher de Deus, é porque se tem um exemplo de submissão que eu conheço na vida, foi da minha mãe. Porque mesmo nesse período que ela sofria maus tratos pelo meu pai, ela nunca reagiu. Ela nunca falou mal do meu pai para nós, os filhos. Ela sempre defendia ele. Nos momentos que ela estava, muitas vezes, lá sendo atacada, ela fechava a porta, porque ela preferia apanhar sem a gente ver. E várias vezes a gente se revoltava, porque eu lembro, eu tinha 8 anos e eu lembro de 8 anos presencial, por isso da minha mãe. E quando a gente ficava revoltado com meu pai, e ela falava pra gente, não, ele é seu pai. O negócio dele é comigo, não é com vocês. Então, isso para mim era um retrato de submissão, de fidelidade e de lealdade. Porque se a gente fosse considerar isso hoje nós temos a Lei Maria da Penha, né? Hoje as mulheres fazem muito mais por muito menos, né? Mas na época da minha mãe, ela apanhava, ela pensava nos tratos, ela foi despejada várias vezes de casa, porque meu pai não pagava aluguel, e ele não pagava não é porque não tinha condição, ele decidia que não ia pagar. E ponto. Era como se, era uma influência mesmo. Mas enfim, se tem uma lição que minha mãe deixou pra mim, foi uma lição de mulher, submissa, fiel e leal. E assim ela foi com os filhos, ela foi com os netos, ela conheceu meus filhos, ela não conheceu
cara a cara a minha neta, mas ela coisa muito na barriga. Então, de alguma forma, ela conheceu o SUS. Não é uma pessoa qualquer que vive 93 anos. Uma pessoa que não tem crédito com Deus, ela não vive 93 anos. Então, minha mãe, eu digo que a minha mãe tinha crédito. Amém. Mas ela se converteu e partiu para a glória. Ela é um instrutor de salvação. Amém. Graças a Deus. Deus é bom. Mama Sandra, e um outro momento também que a gente sabe que é bem delicado da vida da senhora é com relação a quando a senhora e o pastor José Roberto perderam um bebê, né? A gente sabe que é um período para toda a família, né? Muito difícil de fato, né? De passar, de se levantar, de se restabelecer, mas principalmente para a mulher, até por conta das questões hormonais, né? De toda a parte psicológica e emocional também está envolvida, porque de fato gerou, né? Começou ali uma geração e que de alguma forma foi interrompido, né? E aí a gente queria que a senhora falasse, né? Até para as mulheres que de alguma forma passaram por essa fase, por esse momento, para que a senhora mostrasse para elas, né, diante daquilo que a senhora pôde viver, né, da sua experiência, aquilo que a senhora sabe também do que Deus promoveu, né, na sua vida em relação a todo esse processo, a essa fase da sua vida também. Amém. Importante isso. Eu, na ocasião que eu engravidei, a princípio foi uma gravidez desejada, mas foi num período bem conturbado. Porque foi uma época onde eu e o Zé, a gente estava vivendo problemas no nosso casamento. E, na realidade, foi uma época onde ele estava vindo, ele planejou vir me procurar para conversar sobre separação. Só que, na ocasião, eu também fui procurá-lo exatamente para dizer que eu estava grávida. Então, só depois é que eu soube que ele tinha planejado a separação. Só depois de algum tempo que eu soube. Mas enfim, quando eu percebi que ele não houve aquela alegria que naturalmente é natural de se viver, acontecer, quando se sabe que vai ser pai, né? Mas na ocasião, ele recebeu, e aí eu perguntei o que ele tinha para falar também, e ele não falou, obviamente, né? E a gestação em si já foi uma gestação, não foi uma coisa assim, aquela alegria que normalmente né? Aquele prazer. Mas mesmo assim, na medida que o bebê foi crescendo, na medida que eu fui, a minha barriga foi aparecendo, aquela coisa, aquela atmosfera toda foi mudando. E a gente passou a curtir. O meu desejo era que ele arrumasse um emprego fixo, porque até então ele não estava trabalhando fixo, e o meu desejo era que ele trabalhasse registrado. Pegava no pé dele, ele trabalhava registrado. Ele não era crente, mas relaxa. Fica aqui aquilo que o pastor fala. Mas enfim, nessa ocasião, Deus, você vê que a gente não percebe, a gente só percebe hoje, né? A gente vê hoje o cuidado de Deus, mesmo sem a gente considerar a palavra dele, porque nessa época nós não éramos crentes. Muito pelo contrário, a gente era do bafafá, entendeu? Misericórdia. Enfim. E aí, na ocasião, depois que passou um período de gestação, ele entrou numa empresa, na Itautec. E aí eu fiquei feliz, né? Fiquei feliz porque ele foi, afinal de contas, registrado, aleluia. Aleluia nada, porque não falava aleluia. Mas enfim, ele foi registrado, aí eu fiquei feliz, porque eu pensava, né? Agora meu bebê vai ter convênio. Olha a mentalidade da criatura. Não que o convênio não seja bom, irmãs, também. Mas, enfim, era assim que eu pensava. E aí, ele entrou na empresa, foi registrado, e estava lindo lá trabalhando, né? Muito bem. No sábado, no período da minha gestação, eu comecei a inchar muito. Mas como eu estava? Eles estavam fazendo o pré-natal e a minha médica sempre me posicionava, não, isso é normal, aquilo é normal e tal. A gente, toda gestante que faz um acompanhamento, vai desenvolvendo um relacionamento com o médico de confiança.
Não é? Então, a médica dizia que estava tudo bem, eu sempre acreditei que estava tudo bem. Eu não tinha a fé que eu tenho hoje. Uma fé construída, estabelecida, com uma base profunda, para eu ir contra as coisas que eu ouvia ou as coisas que eu via. Então, eu era muito suscetível àquilo que eu ouvia, que eu via. Então, eu cria, sim, sabe aquela fé simples? Eu tenho um bebê na minha barriga e ele vai nascer. Mas eu era muito superficial na fé. Então, uma vez que agora meu marido estava trabalhando, estava tudo certo. Nossa, está tudo resolvido. E aí, a minha pressão subiu no final da gravidez. Subiu e quando chegou um dado, eu não quis saber o sexo do bebê, a gestação toda. Até porque naquela época a gente não tinha essa facilidade que a gente tem hoje. Vai lá e faz não tinha. Não tinha e eu também não tinha desejo. Eu falei, não, eu quero ser surpreendida, eu quero surpresa. E aí passou a gestação, só que eu cada vez inchando mais. Mas, como o relatório era natural, na médica, então beleza. Não chegou, meu bebê estava marcado para nascer dia 2 de outubro. E eu fiz o enxoval, aquela coisa da mãe, né? Aquele cuidado, preparativos e tal. E estava tudo bem, a minha família feliz. Eu morava em São Paulo na época, estava em Paulista. E aí, aquele negócio, né? Vamos para o Brás, comprar os enxovais. E fomos para o Brás. Fomos para o Brás na semana do meu aniversário. Fomos exatamente no dia 16 de setembro. Eu faço aniversário no dia 17 de setembro. Fui, compramos tudo, eu voltei com a minha irmã. Quando eu estava muito cansada, eu botei as pernas para cima. E eu percebi que eu estava com a respiração muito ofegante. Aí eu fui na médica. Como a minha médica era pertinho da minha casa, eu falei, vamos lá, né? Vou ligar, vou. E nessa ocasião, nós tínhamos feito um convênio particular. Estava pagando um convênio particular. Junto, que na verdade era minha irmã que começou a pagar, e aí agora vamos ver. Entrou lá em Itautec, aí não precisava mais. Mas como eu já tinha começado, eu falei, vou continuar, né? E aí eu fui na médica. Não liguei pro Zé, falei, não, fui na médica, marquei. E aí ela falou pra mim, vamos fazer o seguinte, ó. Tá faltando poucos dias. Vem aqui amanhã de manhã, que eu sei que você não queria fazer ultrassom, né? Mas vem aqui amanhã de manhã, que aí ela ouviu o coraçãozinho do bebê, um equipamento lá, de última geração. Aquele negocinho que tem uma bola assim que aperta, última geração nada, gente, um negócio arcaico. Mas ela ouviu o coraçãozinho do bebê e disse que estava tudo bem. Então, no dia seguinte, eu fui de manhã e aí eu falei pro Zé, né? Falei, Zé, olha, ela pediu pra gente ir e ela pediu pra gente fazer uma ultrassom. Então, a única coisa que eu quero te pedir, na hora que estiver fazendo ultrassom, pede para a pessoa que estiver fazendo não me falar o sexo. Tudo bem. Aí nós fomos e fomos lá na clínica e entramos na sala para fazer, bonitinho, deitei, todo mundo sabe o processo de uma ultrassom. Aí eu percebi que estava demorando muito, né? Aí vem pra cá, resumindo. O médico, ou o técnico, né? Ele disse, olha, qual foi o último dia que você teve consulta? Aí eu disse, ontem, fui na médica ontem. E o que ela disse? Ela disse, tá tudo bem. Aí ele tirou o aparelho assim da minha barriga e falou assim, olha, você vai ter que voltar lá na médica. Porque não tá tudo bem. Eu não estou detectando as batidas cardíacas do bebê. Aí na hora eu não entendi o que ele quis dizer. Aí eu dei o Hermes pra ele. O que ele está querendo dizer com isso? Aí ele falou, melhor o senhor voltar com ela no médico. Aí ele sinalizou para o Zé que o bebê estava morto. Que eu tinha tomado um remédio que ela tinha me dado. Eu tinha tomado só a metade. Ela me deu um remédio nos dias que eu fui na consulta e eu reclamei que estava muito pesado. Só que eu demorei para tomar o remédio, porque a chefe do Zé, ela olhou e ela mandou o remédio de Empax. Era um remédio de tarja preta.
Aí no dia que eu fui no médico, ele tinha uma farmácia dentro da Itautec, aí a Mília, que é o nome da chefe dele, ela olhou, ela falou, Zé, ela chamava ele de Toquinho, né? Toquinho, você tem certeza que o médico mandou dar esse remédio pra Sandra? Aí ele disse, tá aqui, receita azul ainda. Aí ela falou assim, olha, faz o seguinte, não dá inteiro não, dá só a metade. Aí eu tomei o remédio. Como eu cheguei no dia, né, percebi que estava muito inchada, eu tomei. Só que aí o efeito do remédio, na verdade, provocou que a minha pressão caísse de uma vez. Aí faltou oxigênio para o bebê. Foi por isso que eu perdi. E tudo bem, aí eu fui, tudo bem não, né? Tudo bem hoje. Mas na época, eu tava como sedada. Aí o Zé, a gente saiu nervoso de dentro da clínica, no dia que a gente descobriu, e a gente tinha um fusquinha verde. E eu só via farol azul, porque a gente não viu farol no dia. A gente saiu de lá da clínica, do consultório, e fomos correndo para a clínica. Aí quando nós chegamos na clínica, a doutora Elizabeth. Aí, nesse tempo, o Zé ligou para minha irmã, que era no Itaim mesmo, né? Minha irmã correu lá para a clínica para me esperar lá e não tinha falado para mim ainda. O Zé não tinha falado para mim, eu não tinha entendido o que estava acontecendo ainda. Aí, o Zé nervoso, eu falei, por que você tá nervoso? Aí, quando eu chego lá na clínica, minha irmã lá, nervosa também. Aí eu falei, gente, o que está acontecendo? Aí eu sentei e aí eu literalmente fiquei como se fosse sedada mesmo. Aí eu não estava ouvindo mais nada, a minha pressão estava... Aí eles entraram lá, foi uma discussão lá dentro com a médica, aí daqui a pouco sai. E aí eu entrei, e aí ela me deitou na mesa, e é verdade, realmente está morto o bebê. Aí o Zé entrou em pânico. Ela veio aqui ontem, e a senhora disse que estava tudo bem. Aí foi uma cena horrível, mas eu estava sedada e depois foi um período horrível também para eu ganhar o bebê. Eu estava pagando um convênio e aí a gente achou que eu teria direito de ganhar meu bebê, mesmo morto, na clínica da doutora Elizabeth. Aí ela pega um papel e diz que a carência não me dava autorização. Aí foi uma humilhação atrás da outra. Resumindo, eu fiquei 5 dias com meu bebê morto na barriga, procurando um lugar para fazer algum tipo de cirurgia, algum parto, alguma coisa, porque ela disse para mim que eu ia ter que esperar o dia, porque não existia natimorto, não existia feto morto. Eu ia ter que esperar, que eu ia ter que aguardar as contrações naturais. Eu acho que quem já passou por isso vai entender o que eu estou dizendo. E ela disse que eu ia ter que esperar. E aí eu voltei para casa, e como voltar para casa, com a expectativa de um bebê que você ia ganhar na barriga, que não vai nascer, como você voltar para casa, como viver os dias, como acordar amanhã de manhã, amanhã de manhã eu vou fazer o quê? Amanhã de manhã eu vou tomar banho, almoçar, né, tomar café, como viver a vida natural sabendo, né? E eu, na verdade, eu fiquei literalmente sedada mesmo. Quem estava nervoso mesmo era toda a minha família, buscando um lugar e outro. E aí eu vou no hospital, faz ficha, faz toque, aperta aqui, vai no outro hospital, não, aqui é X para fazer a cirurgia. No outro hospital, faz toque, aperta a barriga. Eu já estava, nós passamos em mais de 8 hospitais, eu anotei na época. E aí, teve um dia que a gente voltou para casa, e a gente estava inconsolável. Eu só me lembro do Zé sentar na beira da cama e ele falar assim, Deus, que mais que a gente tem para passar? Aí eu não respondi nada, nem ele respondeu nada. Nós fomos dormir, encostar, né? Porque desde então, a gente não dormia mais, a gente encostava. Encostava e acordava, encostava e acordava. Aí, a dona Anitta, a gente tinha um casal de amigos, Paula e Henrique. A gente é eternamente gratos a eles. Eles têm uma avó da Paula, a dona Anitta, ela tinha um conhecido na época, que tinha se candidatado, e ele tinha ganho um vereador. E aí ele usou os contatos dele no hospital lá de Guaianazes para conseguir uma consulta para eu passar. Ele falou, olha, eu não estou dizendo que você vai chegar lá e está tudo resolvido, mas eu consegui pelo menos uma consulta para você. Aí eu fui.
Isso foi no sábado. Isso aconteceu numa segunda-feira. Eu passei a semana inteira. Quando foi no sábado de manhã, nós fomos na consulta. Aí nós fomos na consulta e aí a médica que me atendeu foi muito solícita. Me atendeu junto com o psicólogo. E aí o psicólogo começou a fazer algumas perguntas para mim, que na hora eu até pensei, eu acho que ele tá pensando que eu tô louca, né? Porque eles faziam, eu tava respondendo, na verdade, e como se eu fosse ganhar meu bebê. As respostas que eu dava era como se meu bebê tivesse vivo na minha barriga. Tipo assim, sabe, o médico perguntava, só tá sentindo, não, não tô sentindo nada, doutor, tá tudo bem. A minha reação foi inversa. Eu acredito que é a reação de boa maioria das pessoas, né? Mas eu acredito que já era Deus tratando comigo, já era Deus me sedando. Então, passei pela consulta e aí ele falou, olha, vai pra casa, se prepara, porque hoje à noite eu vou vir fazer o seu parto. Aí marcou de fazer o parto à noite. Eu voltei à noite com a minha bolsinha normal, como se eu tivesse indo ganhar bebê. E aí, 6 horas da tarde, eu fui internada, fui colocada no sedativo. Não, eu fui colocada. Me colocaram no remédio na veia, que é para induzir o parto natural. E eu tive meu bebê, Heitor e Yuri, às 11 horas da noite, de parto natural. A médica que fez o meu parto era uma chilena, uma baixinha, assim, parecia uma menininha. Ela subiu na minha barriga. Eu me lembro dessa cena, subindo na minha barriga, e ela disse que na hora que eu não tive um ponto, meu filho pesava 3,60 kg. Eu não tive um ponto, tive natural. E aí, eu me lembro, na hora que ela saiu de cima de mim, ela falou assim no espanhol dela, no meu portunhol, nunca vi isso. Eu só me lembro disso. Aí ela saiu de cima de mim e eu confesso que hoje eu falo de um outro prisma, um outro óculos. Mas na época, a sensação que eu tive era que eu tava assim, eu tinha sido sedada mesmo, sabe? Aquelas coisas que a gente vê em filme, eu fui sedada literalmente. E aí eu tive meu bebê e não me deixaram ver, infelizmente, não conheço nem a carinha. Mas aí eles me disseram que meu bebê tinha um monte de cabelo, que era gordinho, que seria a minha cara, que era morena. Fiquei satisfeita. Aí fui pro quarto. Aí, como se já não bastasse, quando eu chego no quarto, tinha uma menina de 15 anos, de 14 anos, que tinha tido a bebê dela. E eu, na hora que eu voltei pro quarto, eu tava toda suja ainda, não me deram banho, não fizeram nada, me tiraram da maca e me levaram. Eu não vi a hora de eu levantar, eu tava me sentindo suja, eu acho que eu tava voltando assim, e quando eu acordei, eu quis tomar banho, eu fui tomar banho, e aí eu caí em si. Meu Deus, cadê minha madeira? Aí eu só me lembro que eu abri a janela e ficava pensando, meu Deus, onde eles estão? Onde você está? Onde todo mundo está? Pra onde que levaram ele? Porque eu só ouvia, né? Aí o Zé ficou lá embaixo, o tempo todo, de 6 da tarde até as 11. E aí ele sempre fez isso, depois com os 3 que nasceram. O Zé sempre dava um jeito de entrar nos hospitais, quando eu assustava, eu estava ali no quarto. Aí ele entrou, ele foi me ver, e aí foi rapidinho, tanto que depois na primeira vez, como o senhor entrou? Aí ele disse, eu não ia embora daqui sem ver ela. Aí ele foi embora e aí ele me explicou que ele ia vir no dia seguinte com a minha sogra e com a minha irmã, que ia ter que ter velório, ia ter que registrar, processo natural do nascimento. Enfim, e aí sim, a minha irmã, numa ocasião, né, eu me lembro que foi numa ocasião de Dia das Mulheres. Foi um culto que era a ocasião do Dia das Mulheres, a minha irmã me convidou. E aí eu fui, conheci uma igreja evangélica das Nações. E aí foi os meus primeiros contatos, foi os primeiros contatos do Zé também. A gente nasceu de novo e depois eu fui restituída. Fui restituída com a Vitória, que é uma grande bênção. Depois, para quem não podia ter filhos, né, porque fora ter perdido o Heitor, veio uma notícia do médico que, por conta do período que eu tinha ficado com o bebê morto,
eu não poderia gerar mais. Aí, mas o Zé não me falou também. O Zé foi sábio, me poupou de várias coisas. E, enfim, depois vieram as 3 gestações e meus 3 filhos nasceram de parto cesariana, mas foi uma grande bênção, tem sido uma grande bênção. E eu não tenho isso como pesar. Eu gerei 4 filhos e hoje eu tenho uma neta. Do que eu vou? Eu não tenho nada para reclamar. Deus é bom, maravilhoso comigo. Eu sou uma mãe atenciosa, mas eu tenho filhos atenciosos. Meu marido é uma grande bênção. Meu marido, ele na verdade, ele me supriu nesse período. Nós chegamos ao final dessa entrevista. Se você de alguma forma conhecer alguma mulher, compartilhe esse vídeo. Nós queremos que vocês vão ser edificadas. Nos siga nas nossas redes sociais, Verbo da Vida Guaratinguetá. O nosso aplicativo também, Verbo da Vida Guaratinguetá. Nós temos mais conteúdos. Temos certeza que você também vai ser enriquecido. Amém. Um grande beijo e até mais. Oi, mãe, tô passando para te desejar um feliz Dia das Mães. Não podia deixar de te agradecer por tudo que você fez por nós, por tudo que você fez por mim quando eu me tornei mãe. E assim como foi comigo, eu acredito que seja com todas as mulheres. A gente descobre o valor que a nossa mãe tem depois que nós nos tornamos mães. E eu quero te agradecer por você ter semeado em nós 3, por você ter cuidado da gente e ter nos ensinado no caminho, que é o caminho que hoje a gente pratica. Eu sei que eu não estou aí fisicamente, mas a gente queria deixar essa mensagem para você de agradecimento. Um grande beijo, eu te admiro e te amo mais ainda depois que eu me tornei mãe. A Alicinha também tá aqui. Vamos cantar a música pra vovó? Uma música que você sempre cantou com ela, que ela sempre brincou. Eu não estou aqui à toa, estou aqui para amar, pra sorrir e pra cantar. A vida é tão boa. Eu não estou aqui à toa, estou aqui para amar, pra sorrir e pra cantar. Oh, 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 oh. Oi, mãe, passando aqui, recebi a tarefa de vir falar um pouquinho sobre você, de dizer o que você representa, significa para mim. Só que eu pensei tantas coisas e não tem como definir em uma palavra ou em algo curto. Você significa muitas coisas. Olhar para você é ver com muita clareza a mulher de Deus que você é, a mulher do Espírito, de oração. Olhar para você é ver inspiração, um exemplo a ser seguido, é ver alegria, paz, tantas coisas que não tem como definir em uma palavra ou em algo curto. Eu sou muito feliz em ter você como mãe. Eu, Matheus e a Vitória somos realmente privilegiados em ter você como nossa mãe, ter você na nossa família. Então, eu só quero passar aqui e deixar registrado meu amor e minha admiração por você. Eu te amo.